Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 10 de março, quinta-feira. A gente está começando mais um Batalha do Século. Bom dia, Rafa. Bom dia, Kim. Bom dia a todos aí do Batalha do Século. Manhãzinha bastante agitada, né? Com certeza o Kim deve ter bastante coisa para falar. Eu também já saí lá da minha sala de análise agitadão também, com vários trades aí já feitos logo na parte da manhã. Mercado bem agitado, né? Pois é, como se não bastasse o noticiário doméstico das últimas semanas, enfim. A gente teve a questão do Banco Central Europeu e o Draghi também em coletiva, mas de qualquer forma, para resumir, eles vieram com alguns estímulos um pouco acima do que o mercado esperava e, obviamente, bolsas reagiram bem. Ah, bolsas na Europa até quando saí da mesa tava 3 para cima, a S&P tinha esticado, enfim, então Mas já recuou um pouquinho já de novo. um pouco dessa história, mercado externo, mercado interno, você teve o Ministério Público de São Paulo formalizando algumas acusações contra o Lula. E também acho que bem importante o noticiário de hoje de manhã, muitos jornais comentando sobre o possível desembarque do PMDB do Do governo, né? governo. No fim de semana a gente vai ter a convenção, talvez nada formal, mas informalmente você já vê alguma articulação nesse sentido, né? Isolando a Dilma, o próprio Renan teve conversas com o PSDB, enfim, até porque ele, de acordo com algumas fontes, ele foi citado ali pelo Delcídio. De qualquer forma, uh, é pró-mercado no mercado doméstico e mercado externo. Então, por isso que a gente vê ali os papéis dando essa esticada. É um pouco desse o nosso panorama. É dólar para baixo, enfim. 3,60 e pouco quando eu saí. Realmente um patamar que a gente não via há muito tempo. De qualquer forma, acho que é isso. A gente já pode ir direto para o índice, né, Rafa? Para você dar uma olhada e comentar aí tudo que aconteceu ali, que tem influenciado, o que você está vendo aí para Então, frente. vamos lá. Bom, a primeira questão é que a gente ainda vive um pouco do fluxo que aconteceu na semana passada. Semana passada a gente teve uma explosão no mercado muito grande, de tendência, de volume, de volatilidade, uma explosão para todas as frentes de mercado. E a gente concluiu um alvo, inclusive um alvo do gráfico semanal, ao testar a resistência aqui na faixa do 550, 600, né? Diminuir aqui o zoom, ficar melhor. Então o mercado travou aqui nesse ponto e, claro, para romper essa resistência daqui para cima, teremos que ter um novo noticiário e aí com a manifestação marcada para domingo, com essa questão no ar, aí se o PMDB vai se descolar, não, quer dizer, com esse noticiário que o Kim acabou de colocar, dá para entender que eu acho que o mercado vai mesmo esperar lá fora, o domingo, o final de semana, para a gente poder identificar, para depois ver o que vai acontecer. Se a gente olhar aqui em termos de 60 minutos do Ibovespa, né, ele está extremamente consolidado, né? Entre essa resistência e suporte não sai desse ponto. Então, enquanto não romper, a gente fica ali com aquela ideia de que o mercado vai ter que esperar algum posicionamento mais bacana de fluxo para tentar entender. O que é legal da análise técnica é isso, que ela democratiza muitos movimentos. Depois desse rally inteiro, agora a gente sabe exatamente que se perdeu 48.500 para baixo ou 49.900 para cima, a gente sabe exatamente o que fazer. O dólar, eu estou curtindo muito a ideia, estou surfando demais essa ideia. Eu não sei se o Kim vai lembrar, mas escrevi um artigo sobre o dólar falando do comportamento estranho dele, né? Quando ele estava aqui por volta dos 4,05, dólar spot, né? 4,05, R$ 4. E aí acabei surfando essa onda de venda depois que confirmou esse padrão de ombro, cabeça e ombro, que acabou consolidando. Na verdade, a minha ideia era que o dólar pudesse ser atraído pelo juro mais baixo, o juro mais baixo pudesse atrair o dólar, ficar com esse movimento todo vendedor, e quando realmente janeiro 21, há uma semana atrás, perdeu ali os 15,36, 15,35, que é o dado que estava no artigo, o dólar despencou
na sequência, já pegando esse movimento. Feliz, fico animado, está no meu alvo. Bateu no primeiro, recuou, agora foi para o segundo, está no meu alvo. Portanto, agora aqui eu não fico com nada na mão esperando um quadro mais bonitinho. Eu acho que a gente vai sofrer um pouco de repique e tal, em função das últimas fortes quedas. Mas pelo gráfico semanal já dá para falar um pouco de reversão de tendência, se a semana fechar da maneira como está. Como ainda tem amanhã, não está um pouco difícil entender, tem que esperar um pouco o que vai acontecer. Mas se pegar a altura da cabeça, jogar para baixo e projetar no neckline, ó, bateu o alvo aqui no futuro, portanto é um momento de suporte importante e tentar um repique. Eu estou super de olho aqui, gente. Eu aproveitar e já falar aqui, eu vi a cores. Eu fiz uma venda de índice aqui quando perdeu 700, 650 e saí lá da sala de análise vendido. Então vocês vão acompanhar comigo e ao vivo ver a cores. O meu alvo está aqui, nessa região de suporte, tá ok? Nesse ponto aqui, esse aqui é meu alvo. E o meu stop agora atualmente está aqui. Se você estiver acompanhando comigo, eu estou com o stop aqui em cima. Então vamos ver como é que vai ser. Meu stop estava lá em cima, agora já melhorei. Então vamos ver, se bater aqui nesse ponto aqui, a gente vai poder fazer um bom objetivo, que é a região dos 140 e dos 120. É isso, que bolsa aparentemente começando a mostrar uma realização, porque lá fora também enfraqueceu, petróleo virou, o S&P 500 chegou a subir 0,95, agora ele está caindo. Então, daqui a 100 pontos aí do índice eu vou fazer esse meu lucrinho aí, especulando essa reviravolta no mercado lá fora e esperar também o final de semana para ver o que pode acontecer em termos de fluxo. Boa. Só para destacar aqui, você acabou de citar o final de semana, a gente vai ter muita variável importante para monitorar. A segunda-feira, eu diria que vai ser um dia bem volátil, porque você tem não só as manifestações, que é uma variável extremamente importante para dar temperatura de impeachment, porque a gente está falando do Congresso, né? E o Congresso é muito sensível à opinião popular. Você tem a questão do PMDB também, você pode ter algumas notícias mais fortes ali, mesmo que informalmente, com relação ao desembarque do PMDB, da base do governo. Então, muita coisa para monitorar, tirando Lava Jato e delações, né? A gente viu a condenação do Marcelo Odebrecht e o próprio Marcelo com o Léo Pinheiro já combinando algum tipo de delação simultânea aí para tentar salvar a OAS e a Odebrecht. Você tem também a mulher do João Santana, alguns rumores de que ela estaria para fechar uma delação premiada. Também, então, né? Assim, muita coisa ainda para sair. E, de novo, quando a gente olha esse cenário, se a gente olhar para frente, é muito mais probabilidade de sair notícias pró-impeachment, ou que aumentem a probabilidade do impeachment, do que o contrário. Então, nesse sentido, é bom respeitar fluxo aí, porque a gente sabe que tem impactado muito a nossa bolsa, né? Então, só para deixar isso, eu acho que vale a pena comentar. Indo direto para os ativos aqui, o pessoal já perguntando bastante de Vale e Brap. Teve algumas questões específicas de gráfico, o Bruno perguntando se a tendência agora é de baixa e o Marcola perguntando se está querendo formar um oco ou segunda perna para subir. Você quer já entrar? Entra direto, o Rafa, ali nessas questões, aí depois eu falo um pouquinho de fundamento. Beleza, Vale. O papel ele concluiu o seu alvo na resistência ao testar esse antigo suporte aqui, ó. Virou uma boa resistência, concluiu o seu alvo e agora começa a realizar. Espaço para realização que eu diria extremamente importante do ponto de vista da possibilidade de reversão de tendência que pode se instaurar. Então a gente pega aqui uma trendline, faz isso aqui e vê, de repente ele pode parar aqui no 9,30, região antiga resistência vai virar suporte para uma nova retomada. Ele falou no possível oco ali, né? Eu discordo um pouco, acho que não tem não. É um ombro direito meio achatado aqui, meio ruinzinho. Mas eu vejo uma figura triangular descendente, né? Posso forçar um pouco a barra e fazer isso aqui. De modo que, olha aqui, ó. De modo que a perda desse ponto aqui pode chamar mais venda no curtinho, procurando aqui o 9,55 até o 9,30. Então, a princípio, tudo me leva a acreditar que é uma correção.
para fazer um fundo e voltar a subir, tentar reverter tendência de vez aí, porque o fluxo na semana passada foi muito forte. Boa. Comentando do fundamento de Vale, essa alta recente tem muito a ver, obviamente, com o preço do minério. Essa volta ali, né? Muita gente ainda querendo entender, assim, pelo menos na nossa visão, o preço do minério agora, essa alta não representa uma mudança de tendência, até porque o estrutural continua o mesmo, né? A gente está vendo ainda a China continuar desacelerando, eles, enfim, estão mudando a matriz de crescimento de investimento para consumo, isso aí tende a afetar também. A gente tem ainda a entrada de capacidade global de minério, então a gente entende que o estrutural ainda é para pressionar o preço de minério. A gente acha que essa é uma questão talvez um pouco pontual. A gente está vendo níveis de estoque de aço lá na China em patamares baixos, né? Eles foram para o ano novo chinês com patamares baixos, então depois disso até aconteceu algum tipo de restocagem, tirando a parte de estímulos e notícias que a gente teve lá na China. Então acho que foi isso que sustentou, mas de novo a gente ainda não acha que é uma reversão de tendência para preço de minério, então obviamente a gente também não acha que é para Vale, está num valuation relativamente esticado, mas a gente continua ali, para quem tem o ativo, recomendando uma proteção, principalmente nesses níveis, e para quem quer entrar, a gente ainda acha que não é o momento, tá? Vale falar de Vale também, do recente acordo que ela fez com a Fortescue, isso é interessante, é mais um acordo de longo prazo. Eles vão tentar fazer o blend, né, juntar ali um minério de maior qualidade da Vale com um minério de menor qualidade da Fortescue, e vão ter algo no meio termo que tem um mercado muito grande lá na China. Então, e ainda tem uma opção da Vale atingir até 15% do capital da Fortescue. Então é bem interessante, assim, no longo prazo, esse acordo, mas não é isso que é driver agora para Vale, e sim preço do minério, mais do que qualquer outra coisa, tá? Então é um pouquinho disso que a gente vê para Vale. Indo para o próximo rumo que a gente não olha muito por conta de liquidez. Até o Rafa talvez tenha mais informações em termos de gráfico, mas sei que deu uma esticada ali. Enfim, a gente, de novo, se olhar o macro e o fundamento de rumo, você tem muito si, né, no meio do caminho. O case é bem interessante, é ligado à infraestrutura, mas eles têm um investimento muito forte para fazer agora no curto e médio prazo, sendo que a demanda está decrescente, e ainda eles não sabem se vão conseguir renovar as concessões, né? A gente sabe que essa questão de Lava Jato está travando o Congresso, está travando o governo, então essas conversas de renovação de concessão, etc., ficam um pouquinho mais para frente. Então é um case interessante de longuíssimo prazo, só que no meio tem muito investimento e muito si para acontecer, por isso que a gente não gosta, por isso que ela foi penalizada. Talvez seja um play aqui de melhora da indústria e melhora dos fundamentos do Brasil. Aí talvez deveria andar, mas por enquanto a gente não vê esse cenário como cenário base, então ficamos fora de rumo 3. A gente chegou várias vezes aqui, né? Argumenta rumo, e aí eu não gosto, tá legal, não tá, e realmente, até mesmo, ele saiu de 1,30, foi para 3,90, e eu continuo não gostando. Mas subiu aí, poxa, mais de 100%, tudo bem, beleza, mas o risco ainda é elevado, a amplitude dos candles bem pequenininha, acaba não tendo uma boa configuração. O gráfico mostra sim uma tendência de alta aqui, bem pequenininha, mas mostra, né, o canal altista. Eu acho que para comprar agora é muito ruim, eu acho que é só para quem já tiver comprado que vale a pena participar da festa, tentando buscar o alvo aqui em 4,70. Estando comprado, eu sugiro um stop ali pouco abaixo de 3,40, mas não é o papel que me anima muito não. Eu esperaria mais um zigue-zague ascendente, uma configuração bacaninha para ver o que fazer, mas nesse momento eu ficaria fora. Boa. Próximo papel aqui, BBTG11. O SMP perguntando, enfim, para a gente analisar. Em termos de fundamento, de novo, a gente prefere papéis com menos eventos para frente. Tem muita especulação ali de um fechamento de capital, etc., em BBTG.
e a gente acaba preferindo esses bancos mais líquidos e com um pouco mais de diversificação, que é o caso de Itaú, Bradesco, enfim. Então a gente fica fora e prefere ir em ativos mais líquidos. Acho que acabei tendo um pensamento aqui, até batalha do século hoje mais educativo. Às vezes as pessoas olham o papel e ficam presos nele, né? Mas é muito importante olhar o relativo também, né? Porque, de repente, tem BBTG, mas tem Itaú, tem Itaúsa, tem Banco do Brasil, tem Bradesco, tem Santander, né? E esse, para ser uma boa escolha, pelo menos na configuração gráfica, precisa ser sempre o melhor. E no relativo, tem Itaú, tá melhor, Itaúsa tá melhor. Então, um amigo aí que perguntou de BBTG, né, procura olhar os demais também para sempre fazer essa comparação relativa. Graficamente falando, o BBTG ele está numa leve inclinaçãozinha aqui de alta, positiva, né, um canalzinho, tentando uma recuperação, mas ainda muito longe de uma recuperação daquilo que tudo aconteceu, né, da questão da prisão do Esteves e por aí vai. Então, nesse sentido, eu não vejo uma condição técnica de compra. E se o amigo aí tiver comprado, surgindo um stop aí pouco abaixo de 16 bola, que é o ponto que, se for perder, ele desconfigura esse canal altista aqui. É isso. Boa. O Tigre perguntando de BBSE3. Esse é um papel que a gente gosta bastante, principalmente nesse cenário, com esse call político aí pela frente. O que a gente fez recentemente na nossa carteira foi aumentar um pouco o nosso beta, principalmente político ali com BVMF. Eu vou explicar daqui a pouquinho, que até o Kleber perguntou lá na frente, mas BBSE também é outro ativo que tem andado bem, seja por conta indiretamente alguma ligação com o Banco do Brasil, alguma coisa nesse sentido. De qualquer forma, é um ativo de qualidade, com valuation que até então estava razoável e tende a performar bem num possível call político. Então a gente gosta bastante de BBSE3. 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 O papelzinho melhorou de forma significativa. Esse último rompimento aqui do 2462, né, foi quando deu aquela chamada de fluxo enorme. O que mais me chama a atenção desse papel nesse momento é que ele está rompendo esse último topo aqui, ó. Ele está rompendo esse último topo, enquanto o próprio mercado não está indo. Então ele tem um pouco mais de força aqui no relativo, né? Eu vejo esse papel indo buscar esse próximo topo aqui, ó, no 33,40, tá? Se o amigo aí tiver comprado, surgiu no stop pouco abaixo de 27,70. A configuração está bem boa, o saldo de volume também tão forte quanto. Papel com toda a cara aí de mostrar uma reversão de tendência para o médio prazo e reverter essa secundária de baixa aqui, já que o último topo foi comprometido. Gosto da ideia de buscar esse papel para períodos mais longos aqui, em função desse último rompimento e o volume aí. Legal, bem legal o papel. Boa. Próxima pergunta, o SMP perguntando se a gente acha que a manifestação de domingo vai emplacar, mas acho que talvez a pergunta mais interessante é se vale operar BBAS3 para a semana que vem. Eu acho que aí fica mais a critério do gráfico, esse curto prazo. Mas BBAS, assim, por fundamento não, mas justamente é um call muito mais político do que qualquer outra coisa, tá? Então, a gente até fala, para entrar em BBAS tem que ser via estruturadas, um collar, uma fence, um call spread, algo que limite a queda, mas não deixa de ser um instrumento efetivo para algum tipo de call político. Aí já vira um cassinozinho de leve, né? A manifestação, ela não é, de fato, o impeachment. Ela ajuda, mas não é o que vai determinar. Ela ajuda muito. E a manifestação tem uma série de variáveis que não calcula. Se chover, cai uma chuva torrencial, a manifestação perde fôlego. E se tiver conflito, a militância do PT vai lá para lado A e lado B, a militância, tem uma série de variáveis. Eu não faria essa aposta, não. Eu acho que é muito bingueira a aposta. O mercado está com uma volatilidade enorme. Eu não faria essa aposta de comprar Banco do Brasil só por causa da manifestação. Eu acho que é uma oportunidade que você está tendo de preservar o teu dinheiro e buscar uma operação quando der a oportunidade. A gente sabe que as estatais estão ali na linha
de frente para uma boa disparada, caso o governo caia, seja via impeachment, TSE, ou seja denúncia, Lava Jato, Polícia Federal, o que seja, mas não vejo essa possibilidade de você querer fazer um trade exclusivamente por conta de uma manifestação. Eu guardaria esse recurso e aplicaria quando tiver uma estratégia ideal para isso. Boa. Pessoal perguntando do valuation da bolsa, que não se sustenta por fundamento, etc. Agora, é só lembrar que tem que respeitar um pouco o fluxo, né? Como a gente falou, a assimetria ali é positiva para a questão de informação pró-impeachment daqui para frente. Então, isso aí vai trazer fluxo de qualquer forma. Realmente, em termos de fundamento, se você olhar preço contra fundamento, o gap está cada vez maior, né? Porque nossa economia vem piorando, a gente teve vendas do varejo hoje muito fracas, etc. Então, mas, de novo, para o curtíssimo prazo, é um call perigoso você achar que vai convergir para fundamento tão rápido assim, tá? É só isso que a gente chama atenção. Eu acho que como é que é a sua opinião quanto a isso? Quando o preço vai na frente, o fundamento é capaz de se recuperar uma velocidade tão forte como o preço, ele demora, né? Demora. Porque ninguém pode dobrar tua capacidade da noite pro dia. Tem que contratar, tem que aumentar a planta, sei lá. Demora. Isso se a economia tivesse melhor ainda, né? Quer dizer, a gente tem uma economia para baixo ainda, não é que as coisas estão melhorando e o preço foi muito para cima por conta de expectativa, assim, bem antecipada, entendeu? Quer dizer, ainda está apontado para baixo, quer dizer, as pessoas ainda estão desempregando, fechando fábrica. Exatamente. É um ambiente realmente perigoso, porque qualquer frustração de expectativa e conversão para fundamento tende a sofrer muito. Só que aqui a gente chama atenção, de novo, você não pode achar que mercado só trabalha fundamento exclusivamente. Agora é fluxo, não tem o que você brigar contra fluxo e contra informações com relação a impeachment ou aumento da presidente não terminar o mandato. É isso que vai ser o driver da bolsa, então é só separar um pouquinho o fluxo de fundamento. Verdade. Pessoal perguntando de BR Foods. Olha, BR Foods é um ativo daqueles que a gente não vê tanto upside, principalmente num momento como esse, tá? Quer dizer, se tiver call político, o BR Foods não tende a andar tanto. E, por outro lado, a questão do dólar em queda, etc., tende a ser ruim para ela. Então, a gente não gosta não de BR Foods. Não tem muito trigger ali para upside. A BR Foods numa configuração gráfica até que está bonitinha. Se você olhar aqui o gráfico, olha, está bem consolidado, uma figura triangular, e aí oscila entre essa forte região de resistência aqui, com esse suporte. Pro lado que romper, pode dar um game, pode dar uma correriazinha aí. Contanto que o volume melhore também. Pro lado que romper, deve dar uma boa correria. Então, a minha opinião é a gente esperar. Porque dentro dessa consolidação, fica muito na lenga-lenga, fica difícil apontar uma operação aqui. Agora, daqui para cima, eu acho que vale uma tentativa em relação ao risco-retorno, até porque o papel vai estar atraído por esse fechamento de gap aqui. E aí botaria o stop um pouco abaixo aqui dos 5,90. Legal, esse é um papel que caiu bastante agora em Embraer. Eu até fico curioso para ver o que você tem a dizer sobre isso, Rafa, mas Embraer é um papel... ela caiu muito por conta dos últimos resultados, eles tiveram que fazer provisões com relação a Republic Airways, que, enfim, pediu recuperação judicial lá fora, é um cliente da Embraer, eles tiveram que provisionar. Agora, a gente entende que talvez todo esse desdobramento não seja um impacto tão relevante no backlog da Embraer, ou menor do que o mercado espera, porque ainda assim há possibilidade de entrega, e se não ocorrer, você pode realocar ali os pedidos, etc. A gente ainda acha que Embraer tem um backlog bem sólido, e nesse valuation começa a chamar atenção. Então, nesse sentido, a gente acha que é uma oportunidade interessante, mas entrar com algum tipo de proteção, né? A gente recomenda, se for entrar, para pegar uma possível oportunidade via fence. Então, caso você tenha uma pressão de dólar por conta de call político, você protege o papel. Caso realmente o valuation
volte um pouco, você participa da alta. Então esse é o nosso call para Embraer, tá? O meu call ainda é muita neutralidade, não faça nada. O papel perdeu uma configuração de alta que está bem bonita. Dias antes de dar aquela chapuletada para baixo, eu cheguei até a fazer a recomendação de compra de rompimento de resistência, aí não rompeu, começou a cair, aí perdeu o suporte, desabou. Vamos olhar aqui o gráfico. Era a possibilidade de romper essa resistência aqui, aí não rompeu, e ainda bem que não rompeu, porque senão teria sido estopado. E aí, olha, ele veio com tudo, o papel está despencando. Tem espaço para vir para esse último suporte aqui na faixa de 21,70, 21,40. Sinal de venda ainda é muito forte em todos os tempos gráficos, diário, semanal e intraday, 60, 15, 10, 5 minutos. Então, e com essa baixa de volume e com essa forte queda aqui, ele vai desarmando a configuração de alta, né, que ele tinha de médio e longo prazo. Então, eu ficaria completamente fora, sem compra e também não sem venda, porque a relação risco-retorno é ruim, o stop é longo também, complica. E aí, para o lado que romper, seja daqui para cima ou daqui para baixo, a gente vai pensar numa nova análise, mas para operar eu ficaria completamente fora. Legal. O Kleber perguntando agora assim de BVMF, esse é um papel que a gente gosta bastante no cenário atual. É aquele papel que tem um beta grande com relação a esse call político, a gente viu nesses dias. Além disso, ele tem o trigger ali da fusão com a CETIP, então é um ativo bom com beta grande nesse call político, bem interessante. A gente até, no passado recente, a gente aumentou nossa exposição a BVMF. Rapaz, eu tô aqui focado com uma coisa, cara, e acho que é extremamente representativo pra gente. Porque ela abriu aqui, ela agora, cara, olha comigo aqui, ela agora, ela tá rompendo um topo, que é o seu melhor ponto desde março de 2008, né? O OBV não acompanhou, isso aqui daqui a pouco a gente pode falar melhor, mas o papel ele está muitíssimo consolidado há muito tempo, né? Que é 2012, 2013, 2014, 2015, muito consolidado. Este ano é que ela está saindo da consolidação de longo prazo e, tipo assim, em outras palavras, vindo para a máxima histórica que nunca conseguiu ser atingida desde o seu IPO, desde o momento que foi lançou capital, que ela fez a máxima histórica e voltou. Então, o fundamento é outro aqui, cara. É outro fundamento. A fusão com a CETIP está fazendo um preço enorme, né? É legal. Eu falei, vamos tirar o zoom. Eu tirei, você vê, é outro fundamento, completamente. Para voltar, quer dizer, também, se voltar a trabalhar abaixo de 13,50, ele volta para a consolidação e fica tudo igual. E quem sabe anos e anos aí lateral. Mas eu achei interessante comentar aqui o papel, porque ele de fato está apresentando um outro fundamento e está vindo para a massa histórica, né? Ou seja, donos de corretoras e bancos felizes, né? Porque tem gente que está agarrado com esse papel BVMF até o talo, desde do IPO, e que nesse momento vai trazendo alegrias. Agora, um comportamento também bem interessante é que o OBV não acompanhou na mesma amplitude, né? Já era para ter um topo muito maior do que o anterior, e isso não aconteceu. O fato é que o OBV, o saldo de volume sobe junto com o papel, mas não acompanhou na mesma magnitude. Deixa eu ver o semanal se acontece. O semanal já está bem melhor. O semanal já tem uma situação bem melhor. Mas é isso. Eu vejo condição boa para o papel. Quem tiver comprado, põe stop aqui, pouco abaixo aqui de 3,85. E vamos lá, topo histórico é o alvo. O papel realmente mudou a configuração com esse último rally. Boa. O pessoal perguntando em que patamar que está o valuation de BOV agora, perto de 13 vezes preço-lucro para o ano que vem. É bem acima do histórico, tá? Para a gente ter noção, quando estava 58 mil pontos ali, enfim, bateu 14 vezes. Então, ou seja, quanto mais o preço sobe, menor é o preço-lucro. Quanto mais o preço sobe, maior é o preço-lucro. Maior, porque o lucro fica estável ou caindo, porque a nossa economia está horrível. Isso. E aí então fica cada vez mais caro, entendeu? Isso. Menor o risco-retorno. Entendi.
Petrobras, pessoal perguntando, essa não podia faltar. Petrobras pra gente é um copo político de novo, vai andar com fluxo, vai andar com petróleo. A gente não gosta do fundamento, nada mudou no fundamento. Da empresa continua extremamente endividada com interferência governamental imensa. E para surfar o copo político a gente prefere outros ativos que também andam talvez um pouco menos, só que o risco de downside é menor, são ativos bons, a gente já falou de BVMF, Itaú também. Enfim, então a gente prefere, nesse sentido, ir para outros ativos e ficar fora de Petro ali, só se for algum tipo de especulação que o investidor queira fazer. Aí monta uma trava e se abrir bombando segunda-feira, legal. Mesma ideia do Banco do Brasil. Eu acho que a boa, belíssima oportunidade, ela passou. E geralmente o mercado não costuma ser muito... como é que é a palavra, né? Ele não costuma presentear, né? Com as coisas que estão muito na cara. Geralmente os melhores calls são aqueles que aparecem rápido, ou você toma atitude e vai ou não. Quer dizer, está muito na cara que se tudo der certo domingo, e tem grande chance de dar, segunda-feira abre explodindo. E aí o mercado costuma contrariar esse consenso na imensa maioria. Então, eu ficaria fora. Petro, eu fico fora, espero uma correção, querendo buscar uma reversão de tendência que, na minha opinião, ela vindo na direção que está, do impeachment, etc., ainda vai demorar pelo menos um mês e meio, 2 meses, para que a gente configure essa reversão de tendência. Até lá, um pouco de neutralidade e especulação ali intradiária, day trade, swings curtos e tal, mas uma compra agora não faria não, ainda mais depois do último rally que aconteceu. Boa, e a Ambev? O pessoal perguntando, né? A bolsa cai, a bolsa sobe, ela continua no mesmo patamar. É um pouco da história da Ambev, ela é um pouquinho mais resiliente, não tem por que ela pegar uma alta por conta de cálculo político. E, enfim, é uma bela empresa, então também não tem por que venderem de forma muito forte a Ambev, por isso que ela se torna um pouquinho, o beta bem menor ali, com relação à bolsa como um todo. Ela já está num patamar de valuation razoável. O mais interessante para o cliente que tem Ambev, ao nosso ver, e aliás é um momento muito propício para isso, fazer uma proteção. Porque se pensar bem no qual política ela não vai andar tanto, e se frustrar as expectativas com relação a essa questão de probabilidade de impeachment, tudo tende a cair, inclusive a Ambev. Então, ali a simetria está um pouco para baixo, a gente prefere fazer uma proteção agora, até porque você continua participando da alta, a custo zero, e ainda protege, tá? Então esse é o nosso call para Ambev no momento. A famosa compra com seguro, né? Tem um seguro ali de vida. Graficamente falando, o papel está bem armadinho. Enquanto ele permanecer acima desse divisor de águas aqui, região de bipolaridade, né? Que é o 1865, enquanto permanecer acima desse ponto, tem viés altista para procurar alvos aqui. Primeiro 19,40 e depois 20 e 30. Estando comprado, surgindo um stop aí pouco abaixo de 18 e 18, ou seja, tem um canalzinho de alta se armando aqui, e aí a torcida aqui se mantém acima do divisor de águas para manter o viés. Se perder, as chances do stop são grandes, e aí do papel consolidar também, por conta também, existe tendência, mas não tem força. Então, se perder esse ponto aqui, ele perde ainda mais força, o papel fica na consolidação. Boa. Uma questão interessante do Carlos aqui, ele comentando quando os ZIN 5 e Rumo 3 estavam de graça, a maioria dos analistas afirmaram que viria a zero. Bom, a gente aqui nunca falou que iria a zero. E outra coisa que você tem que lembrar, né? O pessoal olha muito curto prazo, mas a gente pelo menos vinha falando da proteção em Usiminas e Rumo há muito tempo. Você olha essa alta agora, que seja 100%, mas você não lembra que caiu, sei lá, 90%. Então... não é que caiu 50%, subiu 50%, você recuperou. Longe disso, se cai 90%, subiu 100%, você ainda está 80% abaixo. Então, de novo, no momento que estava bem para baixo, a gente não falava que ia chegar a zero, mas a gente sim chamava a atenção para os fundamentos dos papéis. Agora tem andado por conta de call político, tá? Só para lembrar isso, que às vezes o pessoal esquece que assim, ainda está num patamar bem abaixo. Usiminas e Rumo. Para falar um pouco de fundamento, Rumo eu já comentei, e Usiminas andou muito por conta não só de short squeeze, um pouquinho de call político, mas também talvez eles estejam resolvendo a questão
de caixa com um possível aumento de capital. Os controladores eles vão se falar amanhã e talvez saia alguma solução nisso mais do que na hora, porque eles têm 2 bi de dívida para vencer esse ano e mais 2 no ano que vem, com o caixa decrescente realmente bem delicado ali. Eles estavam 20 vezes dívida líquida EBITDA, né, que é a geração operacional de caixa. Então talvez eles consigam sair, pelo menos botar a cabeça para fora da água ali, porque estava bem difícil a questão de Usiminas e Rumo. Rumo a gente já falou, acho que Usiminas, se você quiser falar alguma coisa, Rafa. Usiminas, uma disparada enorme, papelzinho da galera do game, né? O papel sai de R$1 e vai para 2,12, aí todo mundo fica louco, né? Quando chega aqui quer comprar mais, etc. Configuração, nada aqui no gráfico estava dizendo que ia subir. Houve a especulação da semana passada, ajudou o papel. Nesse momento agora, em função dessas questões que você comentou, continua sendo papel que na minha vida não muda nada. As pessoas, como você falou, as pessoas querem ser sempre imediatistas. Acham que conseguem comprar na mínima e vender na máxima. Quando o movimento passa, a onça está morta, todo mundo vira caçador. Uhum. É muito fácil. Nossa, estava na cara, era só comprar. Estava muito na cara. Eu falei. E, na verdade, a gente sabe que a realidade, a prática é totalmente diferente e que escrever agora é muito mais fácil. Então, nesse sentido, o papel está testando aqui o 2,12. Eu acho que pode ir para o 2,40. Eu continuo fora e continuo não recomendando compra para o papel, por mais que tenha saído daqui até aqui. Beleza. Teve uma pergunta aqui interessante, né? Se a Bolsa já não precificou as manifestações do final de semana. Na minha particular opinião, acho que não completamente, porque a gente é uma variável ali que a gente não tem como medir muito bem. Então, até por isso, talvez parte tenha precificado junto com toda aquela questão de investigação e Lava Jato, mas não completamente, na minha opinião. Acho que não. Se vier uma coisa muito forte, ainda tem espaço para refletir na minha em opinião preço, também né? não precificou não. O mercado tem um potencial. O mercado mostrou esse potencial. Quero lembrar vocês que na sexta-feira a gente negociou com um volume de giro de 17 bilhões de reais, uma volatilidade implícita enorme. 17 bilhões de reais sem vencimento sobre índice, sem vencimento de opções, nada. Simplesmente uma explosão ali fortíssima. Então o mercado mostrou esse potencial. Então, para mim, não está precificado, não. Para mim, acho que quanto mais quente for ficando o impeachment e a ideia política que isso ainda possa acontecer ao longo do ano, mais a Bolsa pode começar a recuperar em função da mudança da expectativa. Quem sabe a Bolsa até, um dia o impeachment acontecendo, a Bolsa até caia, né? E caia bastante, porque vai ter que se ajustar à realidade dos fundamentos e por aí vai. Mas, na minha opinião, não está precificado, não. Acho que tem muito mais para subir e o mercado pode muito bem colocar isso no preço, não tenho a menor dúvida disso. Beleza. Para finalizar, a gente passou do nosso horário aqui, mas tem um setor que acho que tem muita dúvida ali, que é o setor de papel e celulose, Fibra e Suzano. Até depois vou ver se o Rafa tem algum call para o setor e tem alguma preferência. Mas o setor é o seguinte, né? Pelo menos pra gente, na parte de fundamentos, o valuation tá interessante, só que de novo aí é brigar contra fluxo, né? Se você vê um fluxo forte com relação a essa questão política, o dólar tende a se apreciar, o real tende a se apreciar com relação ao dólar, isso aí tende a prejudicar elas. Então o timing agora em termos de fluxo é muito ruim. Em termos de valuation é interessante, mas de novo tem que ficar ligado na parte de preço lá na China, né? O pessoal achou que tinha se estabilizado aí, mas voltou a cair agora, então é mais uma preocupação. Então, assim, o news flow para curto prazo para Suzano e Fibra não é dos melhores, principalmente por conta de call político, tá? Eu não tenho mais nenhuma preferência. Aliás, a Klabin está um pouquinho melhor do que todas as outras em termos de fluxo. Mas Fibra e Suzano, inclusive Fibra eu cheguei até a fazer uma especulaçãozinha na venda, descoberto já tem um tempo, e andaram bastante. Saíram da minha lista de preferência por conta da tendência de baixa, da reversão que aconteceu. O Klabin, do setor, é o melhor papelzinho se romper
o 3,60 ali pode ser que ele ganhe algum destaque frente aos demais, mas na minha visão para ficar, se for para buscar compra, para ficar um pouco fora, esperar uma reversão de tendência acontecer. O setor está se ajustando, né? Ano passado foi um dos melhores, né? Está se ajustando um pouquinho, então eu aguardaria um pouco aí, não faria nada com o setor não. Boa. Então acho que é isso, né? A gente falou bastante desse cenário político, que é o principal driver agora para a nossa bolsa e para os papéis. Falamos aqui das dúvidas, um pouco de fundamento e gráfico. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Rafa, pela presença de hoje. E vamos monitorar, né? Esse fim de semana tem muita informação. E lembrando que Batalha do Século toda terça e quinta. Então a gente vai se ver semana que vem já com muita informação nova ali para olhar. Principalmente segunda-feira tende a ser um dia bem volátil, tá? Com certeza. Aproveitando já, fazendo um convite para o domingo, que é o Domingo com o Rafi, que é o programa que eu faço no domingo aqui na Infomoney também, que eu acho que, se eu não me engano, pelo horário ali, como é 9 horas domingo, é o primeiro programa que vai falar de mercado, já refletindo o que aconteceu de manifestação. Então, tá todo mundo mais que convidado aí para participar do Domingão com o Rafi, 9 horas da noite, aqui na Infomoney. Fechado, então. Valeu, pessoal. Até a próxima e bom final de semana aí. E vamos acompanhar o que vai acontecer. Valeu, tchau.